Graça e paz, amados e amadas, aqui é a Kátia Rios e nós estamos hoje no Salmo 27, um salmo muito rico, um salmo de Davi. E nós vamos ver aqui que até o versículo 6, Davi aqui, ele está falando com entusiasmo. A partir do versículo 7, nós vamos ver uma mudança, entra uma melancolia, tá? E é interessante porque Davi é aquele que realmente explora o coração dele na presença do Senhor. Ele abre o coração e ele usa de metáforas, de palavras que auxiliam. Veja só, olha, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Luz, e ele não fala que o Senhor é luz, ele fala a minha luz. Ele toma posse dessa luz e ele toma posse da salvação. Nós não sabemos em que momento Davi escreveu esse salmo, mas muito provavelmente foi um momento muito difícil. Se nós formos avaliar a vida de Davi, foi uma vida de muitas lutas, de muitas dificuldades, até que depois, lá mais no final, foi dado paz ali entre os povos. Inclusive, ele nem pôde construir o templo, porque o Senhor falou que ele era um homem que tinha sangue nas mãos. Foi uma luta que teve, foi uma vida de muitas guerras, né? Então, Davi, ele conhecia muito bem o que era o inimigo, como o inimigo agia, e ele também conhecia muito bem, quando ele foi fugitivo, como se esconder, como fugir, quais os lugares que existe de esconderijo. Então a gente percebe que Davi fala muitas vezes que o Senhor é o refúgio dele, é o esconderijo, é a rocha, porque ele assim realmente foi a experiência dele de estar nesses lugares para se proteger também. Então ele fala: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A luz nos dá claridade para nós tomarmos decisão. A luz nos direciona, nos mostra para onde nós devemos ir. E ele fala, não só a luz, mas é a minha salvação. Eu vejo, Deus me dá clareza para onde eu devo ir, mas ele está me salvando também por aquele caminho. E ele repete para ele mesmo, a quem temerei? Esse salmo, ele fala muito sobre o medo. Então, Davi aqui, ele está pregando para a alma dele. Sabe, amados e amadas, a maioria dos nossos medos, isso é estudos mostrando, a maioria dos nossos medos são imaginários, são preocupações que nós temos e elas vão crescendo dentro de nós, virando medo. As preocupações, eu achava antes o seguinte, que pessoas responsáveis se preocupavam. E isso é um engodo, isso aí é um erro, porque na realidade isso não tem nada a ver com responsabilidade, isso tem a ver com traço de ansiedade. Então, viver preocupado por algo são traços que tem uma pessoa que tem traços de ansiedade tem essa tendência. Tá? E outro estudo mostra que das nossas preocupações, menos de 10% ocorre, só que a gente gasta energia com essas 90% e para o quê? Para depois não ter muita força para tomar decisões na vida. Por isso que muitas vezes tem muita procrastinação no viver, porque a mente está carregada de preocupações que não tem nada de concreto, tá? Então, vamos declarar para nossa alma preocupada: o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa salvação. A quem temerei? O Senhor garante a nossa existência. O que eu haverei de recear? Amados e amadas, a gente tem que declarar isso o tempo inteiro. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. Eu não vou temer. O Senhor é quem garante a minha existência. O Senhor é que faz, não deixa eu recear de nada. Nós deveríamos declarar isso todo momento. Aí ele continua aqui, ó. Quando os perversos, meus inimigos, avançam contra mim, ele não fala só inimigo, ele fala os perversos, meus inimigos, avançam contra mim para me dilacerar, igual um leão, né? Eles é que tropeçarão e cairão por terra. Olha só. Então, as minhas preocupações que ficam na minha mente, elas também são os inimigos perversos.
Então vamos fazer elas tropeçarem e caírem. Davi aqui, se a gente for ver na palavra de Deus, nós vemos várias vezes o Senhor mudando a história. Nós vemos José ali sendo um prisioneiro, de repente o Senhor muda a história, ele é ali um governador. Abraão e Sara, que não tinha mais condições de ter um filho, o Senhor dá um filho. Então o nosso Deus é aquele que muda a história. Aquelas fortalezas de Jericó, andando em volta delas 7 dias, elas foram derribadas. Então saibas, o caminho de Deus é diferente do nosso caminho. Muitas vezes a gente fica até falando, ai Senhor, faz isso, faz aquilo, a gente dá o caminho para Deus, a gente mostra o caminho que Deus deve seguir. Saiba, os caminhos do Senhor e os pensamentos do Senhor são muito mais elevados do que o nosso. Tá? Vamos deixar o Senhor agir? Agora aqui, Davi diz o versículo 3, ainda que um exército me cerque, meu ser não se entregará ao temor, ainda que uma guerra estoure contra mim, manterei minha fé inabalável. Nós sabemos que Saul saía com seu exército todo para fazer o quê? Para ir atrás de Davi, para ir atrás de um homem, né? Agora, versículo 4, um anseio manifestei ao Senhor. Esse versículo é demais. E sua realização buscarei. Veja só, ele falou de um anseio para o Senhor, ele orou ao Senhor e ele o quê? Ele vai buscar, ele não fica só parado, tá? Muitas vezes a gente faz só o nosso desejo ao Senhor e fica esperando. Ele diz, eu manifestei o meu desejo ao Senhor e sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor e buscar a sua orientação no seu tempo. Amados e amadas, veja só, será que seria essa a nossa oração? Sendo perseguido, sendo um exército atrás de nós, nós teríamos isso? Ou a gente fala, ai Senhor, me faça ir para minha casa, lá no meu lar, com a comidinha da minha mãe, com o aconchego do meu pai, me faça voltar para casa, me faça poder dormir em paz, não ter preocupação de que vão me perseguir, me matar. Ai, Senhor, eu quero ter sossego, quero ter uma vida calma. Não, Davi, ele não fala isso, gente. Isso é impressionante, né? Mas ele diz que uma coisa ele pede, ele vai buscar, que ele possa morar na casa do Senhor todos os dias e para contemplar a beleza do Senhor e meditar. Ó Senhor Jesus, nos dê tal coração de Davi, esse anseio e essa busca pela Tua presença, de crescer em Ti, de ter as Tuas palavras gravadas no nosso coração. Senhor, nos dê esse desejo, Pai amado, ter fome e sede de Ti, Senhor. Versículo 5, pois no dia da adversidade Ele me protegerá. E estarei abrigado no recôndito do seu tabernáculo. Acima dos altos rochedos serei colocado em segurança. Sabe, amadas, aqui ele diz, pois no dia da adversidade, né, ele me protegerá. Nós estamos protegidas em Deus e nós estamos abrigados nos recônditos do seu tabernáculo. Aqui ele usa o tabernáculo já como o templo já tivesse ali construído. E ele diz que lá nos Santos dos Santos, ele estaria ali no recôndito do tabernáculo. E também o Senhor colocaria ele nos altos rochedos, o que os altos rochedos era sinônimo de segurança. E aí ele diz que triunfará sobre os adversários que o rodeiam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de triunfo e gratidão. Cantarei e louvarei ao Senhor. Então ele está dizendo que ele vai se apresentar, ter gratidão e louvar ao Senhor. Agora, a partir do versículo 7, nós vemos aqui um Davi já mais melancólico. E eu fico pensando assim, já pensou alguém ver a gente conversar desse jeito, né? Ou expor dessa forma, nos primeiros 6 versículos, uma confiança, algo firme e depois uma melancolia? Vão dizer que a gente não está muito bem da cabeça, mas sabe o que é?
Aqui Davi, ele abre o coração e fala o que sente. E é isso que o Senhor deseja de nós. O Senhor, se a gente começasse a falar com alguém e começasse esse outro versículo aqui, que eu vou ler o 7, o 8, a pessoa falasse, olha, mas eu vou te dar um conselho, continua com aquela confiança que você estava anteriormente. E aí não deixa o coração da pessoa ser explorado. Nós precisamos permitir que o coração do outro seja explorado, né? Ó Senhor Jesus, por isso, meus amados, minhas amadas, só o Senhor é digno de poder ouvir realmente nós. Só o Senhor consegue realmente ouvir-nos em toda a nossa perturbação, muitas vezes emocional, da nossa alma. Então vamos aprender a abrir nosso coração ao Senhor, né? E diz aqui, o versículo 7, ouve a voz do meu clamor. Ó Senhor, tem piedade de mim, tem misericórdia de mim e responde às minhas súplicas. Olha aqui, uma melancolia já, né? Meu coração compreendeu o teu santo mandamento. Buscai a minha face, e por tua face meu ser anela. Eu busco a tua face e meu ser anela por ela. Mas não te ocultes de mim a tua face. Não me afaste de ti em ira. Tu tens sido meu advogado, não me negues tua ajuda, nem teu amparo, ó Deus, meu Salvador. Então, amados e amadas, veja só, depois talvez até o versículo 6, ele deu uma parada, pensou e começou a deixar sua mente, vinham os inimigos na sua mente, pensar que ali estava sendo cercado já, e ali entrou o quê? Ai, Senhor, eu preciso da tua misericórdia, da tua ajuda. E é isso mesmo, amadas. Nós passamos por essas fases. A nossa vida não é uma linha linear. Ela tem altos e baixos. E nós vemos isso aqui nas emoções e na vida de Davi. Uma hora ele está em plena confiança, outra hora ele está pedindo aqui a misericórdia do Senhor. Mas ele diz firmemente ainda, dizendo, ainda que meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá. Mesmo que eu esteja, não que ele que mostre em algum lugar que o pai dele e a mãe dele abandonou, mas ele está dizendo assim, se todos ficarem contra eles, até o pai e a mãe dele, ele diz que ele crê que o Senhor não vai o abandonar. Então, minha amada, meu amado, saiba, o Senhor não vai nos abandonar. Nós sabemos que hoje existem pais e mães que deixam seus filhos, mas nós temos o Senhor, nós estamos na mão do Senhor. Ensina-me o teu caminho, Senhor, guia-me pela vereda dos justos e protege-me dos que me perseguem. Tá? Não entregues ao apetite dos meus adversários, pois são caluniadores. Eles me fariam desesperar se não fora minha fé perseverante. Então, o que faz a gente não desesperar? É a nossa confiança em Deus, é a nossa fé perseverante. Porque quantas vezes a gente vai deitar, feliz tudo, e levanta mal-humorado? Quantas vezes a gente levanta mal-humorado, no final do dia a gente está feliz? Nós oscilamos muito, amados e amadas. Mas por isso que nós temos que não fixar nas nossas emoções, mas fixar nessa confiança em Deus e nessa fé perseverante, confiando, pois, no Senhor. Assim nós vamos fortalecer o nosso coração. Por quê? Porque nós vamos depositar somente no Senhor a nossa esperança. Vamos depositar somente no Senhor a nossa esperança. Muitas pessoas querem buscar no outro a felicidade. Muitas vezes querem buscar no companheiro a felicidade. Isso não existe. Nós somos felizes em Deus. Se nós não formos plenos no Senhor, ninguém pode nos fazer plenos e felizes. Isso são mentiras contadas ao nosso coração. Então, quem nos faz pleno é só o Senhor. Aleluia. Jesus Cristo é o nosso Senhor.